Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje a aula vai ser bem especial. Nós vamos fazer a bolsa Paris, que é essa bolsa aqui, ó, maravilhosa. Tem esse bolso com o zíper embutido atrás. Olha só essa lateral, que coisa mais linda. Na parte interna ela tem um bolso. Olha só que maravilhosa. Para fazer aqui esse projeto, eu tô utilizando a sarja impermeável lá da Avimor Tecidos, que é parceira aqui do ateliê. Tem um link do site deles na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês também. Gente, essa bolsa fica muito linda. Ela pode funcionar tanto para usar no dia a dia, como uma bolsa de viagem, né? Uma malinha de mão. Ela tem um tamanho excelente. Vou até falar para vocês aqui, ó, a largura dela. Ela tem aproximadamente 37 de largura por 31 de altura, ó. E a profundidade ela tem aproximadamente 16 aqui nessa parte mais larga. Nós vamos fazer esta bolsa aqui, ó, na aula de hoje, mas eu quero mostrar para vocês uma outra que eu fiz. Essa daqui também é uma bolsa Paris, só que eu fiz ela com a sarja, lançamento lá da Avimor. Olha só que maravilhosa. Gente, essa bolsa ficou um espetáculo, né? A diferença dela para outra é que aqui eu utilizei alça em sintético, né? Eu utilizei o Montana para fazer. E olha só que linda que ela ficou. Eu vou falar as medidas para vocês, mas quem quiser, nós temos aqui o molde da lateral, né, com toda a lista de materiais do corpo disponível, né, em PDF para vocês adquirirem, tá? O molde aqui da lateral, né, e as outras medidas todas na lista de materiais. Então, se você quiser adquirir esse molde da lateral, é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, que tá com aquele preço simbólico que eu sempre costumo colocar em algumas peças. Então agora chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Para fazer a bolsa Paris, eu cortei aqui duas vezes a medida de 41 centímetros de altura por 40 de largura, duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador e duas vezes no tecido de forro. Para quem for optar por fazer aqui o molde da lateral, ela tem aproximadamente 29 centímetros de altura. Essa parte mais larguinha ela tem aproximadamente 18 e essa parte aqui é aproximadamente 13,5. Mas se você quiser facilitar a sua vida, é só adquirir a modelagem, tá? Das laterais que tem aí o link na descrição do vídeo. As laterais, então eu cortei duas vezes de acordo com o molde, duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador, aqui eu tô utilizando a espuma, e duas vezes no forro. Em toda a bolsa eu tô utilizando aqui como forro o nylon emborrachado. Para o bolso com o zíper embutido, que ela vai ter na parte externa, eu peguei aqui 40 centímetros de altura por 30 e um zíper de aproximadamente 28 centímetros e um cursor. Ela vai ter um bolso interno, para isso eu cortei aqui a medida de 52 por 34, cortei aqui no nylon emborrachado também. E para acabamento interno, eu vou utilizar o viés Boneon. E para o fechamento dela, eu cortei aqui um zíper de 35 centímetros e 4 pedacinhos de tecido medindo 5 de altura por 4 de largura. E pode-se utilizar um cursor ou dois. E eu vou utilizar aqui duas alças prontas, dois pedaços de alças prontas. Essa minha tem 3 centímetros de largura e 57 centímetros de comprimento. E dois pedacinhos de alça pronta medindo
medindo aproximadamente 9 centímetros cada uma, para fazer os tirantes, né? E no caso aqui também 2 meias argolas da largura aqui da alça. Quem quiser, ao invés de utilizar uma alça de 3 centímetros, pode utilizar uma alça de 4 centímetros, tá? Vamos precisar de alça transversal regulável. E aqui, pessoal, eu já vou começar dando uma dica para vocês. Eu tô utilizando a sarja, né, impermeável lá da Avimor Tecidos, como eu falei para vocês. E aqui na parte de trás, no espelho da parte de trás, eu vou fazer o bolso com zíper embutido. Então percebam que eu ainda não estruturei esse espelho. Então eu vou fazer primeiro o bolso, para depois eu estruturar com o estruturador que eu escolhi, tá? Então fica a dica, se você tá trabalhando aí com a sarja impermeável, faça primeiro o bolso embutido, depois que ele estiver pronto, você estrutura aqui o seu espelho. Então eu vou pegar o pedaço de tecido aí, medindo 40 por 30, vou achar o meio da parte de cima, vou deixar uma distância daqui de cima de 3 centímetros, vou marcar o meio e vou traçar uma linha com 24 centímetros. Então aqui do meio para cá 12, do meio para cá 12. Vou deixar uma distância de 1,5 centímetro e vou finalizar aqui, ó, fazendo um retângulo. E esse retângulo vai ter 1,5 centímetro de largura. Então aqui peguei a régua, ó, 3 centímetros daqui, fiz a minha primeira linha com 24 centímetros no total. E agora eu vou finalizar esse retângulo, deixando ele com 1,5 centímetro de largura. Vou fechar aqui as laterais. Se você já tem o hábito de fazer bolso com zíper embutido com uma distância menor, fique à vontade para fazer da maneira que você se sinta mais confortável. Aqui, ó, eu vou fazer um Vzinho, tá? Com aproximadamente 1 centímetro. Vou fazer desse lado aqui também. E já vou até traçar uma linha unindo esses dois Vzinhos que eu fiz. Pronto. Agora você vai pegar o seu espelho da parte de trás, vai posicionar o direito do seu bolso, né, do tecido do seu bolso, com o direito aqui do espelho. Vai deixar uma distância aqui, ó, de 7 centímetros. Já acho o meio aqui do espelho também, tá? Então eu vou deixar aqui 7 centímetros. Bem certinho, para que esse bolso não fique torto. Vou posicionar aqui a extremidade do forro do meu bolso, meio com meio. É importante que a distância que sobrar de um lado seja a mesma que sobrar do outro lado. Tá? Vou virar aqui para mim para eu ver direito. Então, aqui. Pronto, agora sim, ficou certinho. E agora você pode pôr alfinetes aqui ao redor para esse tecido não sair do lugar. Coloquei alfinete, agora eu vou passar uma costura em cima desse retângulo, vou fazer isso com um pontinho bem mais curtinho.
Depois de ter feito a costura, eu vou abrir aqui, ó, bem nesse risco que eu fiz no meio. Vou cortar. Na hora que chegar no Vzinho, eu vou respeitar esse Vzinho, ó. Vou virar para um lado, cortar. Cuidado para não romper as costuras, tá? Vou fazer isso do outro lado. E agora eu vou virar aqui, passar esse tecido aqui pro lado, pro outro lado. Vou ajeitar aqui todas as costuras. Olha só, desvirei aqui, ajeitei tudo, coloquei o clipe para ir ajudando aqui a ajeitar, né, as costuras. Agora eu vou fazer uma costura como se fosse uma moldura. Eu vou passar uma costura em toda a volta desse retângulo. E não vou fazer ela muito próxima aqui da extremidade não, tá? Eu vou deixar um espacinho aqui e vou passar esse retângulo. Essa é uma maneira que eu encontrei de fazer esse bolso com zíper embutido de uma forma mais fácil, tá? Porque aí essa parte aqui do acabamento fica bem lindinha. Então, vou passar essa costura, aumenta aí o ponto, né, da sua máquina, que agora é um ponto que a gente vai fazer de acabamento. Aí talvez você esteja se perguntando, por que que você faz essa costura com esse espaço aí da extremidade? É porque na hora que a gente for colocar o zíper, a gente vai passar uma costura entre essa extremidade e essa primeira costura que nós fizemos. Então, olha só como que fica. Então, a parte aqui externa fica com acabamento bem lindão, ó. De preferência, utilize aí uma linha que seja bem parecida com o teu tecido, tá? Aqui no caso, eu escolhi essa estampa, mas eu tô utilizando uma cor de linha bem semelhante ao tom aqui do fundo dela. Então, nem dá para aparecer tanto assim, ó. Agora eu vou pegar aqui o zíper, vou tirar um pedacinho aqui dos dentinhos de dos lados, vou colocar o meu cursor, vou posicionar ele no meio, e aí você pode utilizar uma colinha bem na beiradinha aqui, pode ser uma cola universal, pode ser uma fita dupla face, para te ajudar nesse momento, para que o seu zíper fique bem certinho. Eu vou utilizar essa fita dupla face, tá? Então, eu coloco bem na beiradinha aqui, ó. Eu pressiono aqui, ó. Depois é só tirar. Agora eu vou colocar
Aqui, gente, ó. Bem certinho. Agora você vai virar aqui, ó. Vai pegar essa parte, ó, aqui como que prende tudo, ó. Fica bem mais fácil pra trabalhar. Você vai pegar essa parte aqui, ó, vai puxar ela toda, vai ficar rente aí ao zíper. Pode colocar alfinete aqui, ó, pra ele não descer. E aí eu vou virar, e aí eu vou passar uma costura bem aqui embaixo, tá? Pode ser com retrocesso no início e retrocesso no final, por isso que é interessante você utilizar uma linha bem semelhante à cor aí da sua estampa, tá? Ou se você preferir, você pode deixar para dar o nozinho do lado avesso, tá bom? Então eu vou fazer uma costura aqui, ó, bem no meio, entre essa extremidade e aquela costura que eu fiz, tá? Agora eu vou virar, vou tirar os alfinetes. Vou puxar aqui, ó, o meu tecido. E agora eu vou posicionar ele rente à extremidade aqui do zíper da parte de cima. Agora eu vou virar novamente. E aí eu vou terminar a costura em volta aqui do meu retângulo. Você pode até começar aonde você finalizou e fazer a outra costura aqui na parte de cima e nas laterais. Pronto. Agora, você vai puxar aqui, ó, tecido. Vai selar esse zíper, tá? Não esquece de selar ele. Selar dos dois lados. E agora você vai passar uma costura aqui, ó, fechando dos dois lados. Ó, então eu passei a costura aqui na lateral e aqui, ó, como tinha uma sobrinha de zíper, eu passei uma costura com retrocesso em cima dele. Fiz isso dos dois lados. E dessa maneira o nosso bolso fica pronto, gente. Olha só. Que lindo que ele fica, ó. Acabamento na parte de cima e acabamento na parte de baixo. Ai, Dani, eu tenho outra forma de fazer bolso com zíper embutido. Fique à vontade para fazer da maneira que você já está acostumado, da maneira que você acha que é mais fácil, tá? Aqui é uma sugestão da maneira como eu encontrei de fazer esse bolso com zíper embutido de maneira mais fácil e que ficasse com o resultado que mais me agradasse, tá bom? Então, bolso, pronto. Então, agora eu vou estruturar essa parte. E aí, o que que eu vou fazer primeiro, ó? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, tá? Pode ser aquela spray, pode ser cola branca, para unir essa parte nessa. E aí, depois, eu vou estruturar aqui. Nesse caso, gente, de fazer a estruturação depois do bolso, não dá para você fazer matelacê, não dá para você fazer algum tipo de trabalho no tecido, tá? Caso você queira fazer, você tem que fazer antes para depois você fazer esse bolso. Como eu vou utilizar aqui a cola spray para colar aqui o meu estruturador, não tem problema, tá? Eu ter feito primeiro o bolso
para depois estruturar. Mas se você quiser fazer algum trabalho no teu material, no teu espelho, você vai ter que fazer antes, tá bom? Para depois você fazer o bolso. Então agora nós vamos colocar a alça de mão. Então para isso vocês vão pegar cada um dos espelhos, vai achar o meio, né, na parte de cima. Desse meio vai deixar uma distância de 7 centímetros para cada lado. E desses 7 centímetros, nós vamos deixar uma distância de 7 centímetros para baixo. E aí vai fazer um risco de aproximadamente 3 centímetros, que no caso aqui é a largura da minha alça. Então daqui para cá 7, aí deixa uma distância para baixo de 7 centímetros, faz uma marcação de aproximadamente 3 centímetros, que é aí que a gente vai colocar a alça. A alça, como eu falei para vocês, eu estou utilizando uma alça pronta, essa daqui. Vou selar as extremidades dela. Vou dobrar essas extremidades aproximadamente 3 centímetros. Vou posicionar em cima da marcação e vou fazer uma costura com um quadrado e uma costura no meio desse quadrado, tá? Para manter essa dobradura de 3 centímetros, você pode colocar ou uma colinha ou então usar a dupla face, ó. Vou pegar aqui um pedacinho. Pegar um pedacinho pequenininho aqui de dupla face. Pego aqui, ó. Abro. Ponho aqui, ó. E aí dobro. Dobra bem certinho para não ficar aparecendo ponta de alça. E aí posiciona e passa a costura. E aí do outro lado você faz a dobradura, né, da mesma forma, com 3 centímetros. Então aqui, ó, fiz um quadradinho e passei uma costura no meio. Vou repetir esse processo aqui do outro lado. Pronto, ó, já tinha aplicado a alça do outro lado, então as alças já estão posicionadas. Já aproveitei, coloquei a minha etiqueta, né, a minha plaquinha. Ela é lá da Oficina dos Badulaques, tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Olha só que linda, gente. Vem com esse detalhezinho aqui, ó. E quando você está utilizando assim estampas para evidenciar a sua etiqueta, é sempre legal, né? Ter algo assim por baixo. E no caso aqui, ó, esse modelinho de etiqueta já vem com esse detalhezinho aqui, ó, em sintético para você utilizar. Agora eu vou pegar aqui o meu tecido do forro, né, que vai ser o bolso. Vou posicionar direito com direito. Vou passar uma costura em toda a volta, deixando um espaço para eu poder desvirar depois. Vou desvirar. Vou deixar uma distância aqui de 8 centímetros aproximadamente, posicionar meu bolso de forma centralizada e passar a costura. Então, já coloquei aqui, ó, o bolso. Rebati a costura aqui, tá, gente? Eu não tinha falado pra vocês, mas rebata a costura aqui e costurei o bolso. Agora, nós vamos pegar o zíper. Esse zíper tá com 35. Vou colocar aqui o cursor.
Quem quiser pode utilizar dois, tá? Eu vou utilizar só um. Ó, depois de ter colocado o cursor, eu vou refilar esse zíper e deixar ele com 33 centímetros e meio. Então, vou tirar primeiro daqui. Vou selar. Vou pegar aqueles pedacinhos de tecido, posicionar direito com o direito do zíper, direito com o avesso do zíper, dessa maneira. Vou fazer isso dos dois lados, direito e o avesso aqui, ó. E agora vou na máquina passar uma costura aqui e uma costura aqui. Vou puxar esses tecidinhos e vou achar o meio do zíper. Então, coloca aqui, ó, tecido com tecido. Agora eu vou pegar o zíper, posicionar o direito dele com o direito aqui do meu espelho da parte da frente, meio com meio. Eu quero que a bolsa feche da direita para a esquerda. Então, eu vou posicionar meio com meio aqui, ó. E vou passar uma costura. Agora, vou pegar aqui o meu forro, posicionar o direito dele com o direito aqui do meu espelho principal, posicionar aqui em cima do zíper e passar a costura. Vou puxar esse meu forro todo para trás e vou rebater uma costura aqui. Agora eu vou pegar outra parte do meu espelho, posicionar o direito dele sobre o direito do zíper e passar a costura e repetir o processo. Agora eu vou pegar outra parte do forro e vou posicionar o direito dela sobre o avesso aqui do zíper e vou passar a costura. Pronto, coloquei aqui o zíper, né, com o forro e a parte principal. Agora, nós vamos pegar aqui, colocar direito com direito, passar a costura bem certinho e vamos fazer a mesma coisa com o forro, direito com direito e passar a costura, tá? Então, vou passar a costura aqui, coloquei direito com direito e vou fazer a mesma coisa com o forro. Prontinho. Agora a gente vai colocar isso aqui pro lado direito, ó. Vamos desvirar aqui.
pode abrir as costuras aí se você desejar, ó. Vou colocar aqui meio com meio aqui, ó. Ó, então aqui tá o forro que eu virei, ó. E aqui tá o lado direito. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta, prendendo o lado direito com o forro. Ó, então eu já prendi aqui, ó, o forro junto com a parte principal. Então ficou um anel grandão. Agora a gente vai trabalhar com as laterais. Então eu peguei a lateral, achei o meio aqui, o meio daqui de baixo. Vou pegar aqui a alça do meu tirante. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho de fita adesiva, só para facilitar aqui na hora de dobrar. Vou colocar aqui no meio. Colocar meia argola. Ó, vou dobrar assim. Depois vou pegar essa outra parte. Vou dobrar assim, ó. E aí, vou posicionar ela aqui, ó, aproximadamente, com uma distância de aproximadamente 5 centímetros dessa bordinha aqui, ó. E aí, vou passar a costurinha, um quadradinho e uma costurinha no meio. Olha só como que ficou. Agora eu vou pegar o forro. Meu forro tá bem maior. Posicionar o avesso aqui da minha lateral com o avesso do forro. E vou passar uma costura em toda a volta. Eu vou fazer isso com os dois. Vou passar a costura e refilar. As laterais ficaram prontas, ó. Coloquei aqui o forro. Agora a gente vai unir essa parte principal com as laterais. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai posicionar aqui, ó, costura com costura e marcar o meio em cima e embaixo, tá? Costura. Acho o meio da lateral, tanto embaixo quanto em cima. E agora é posicionar aí, ó, meio com meio. Coloca clipe em toda a volta. Bem certinho. Coloquei o primeiro lado. Aqui, ó, como que ficou. Vou passar a costura em toda a volta.
Prontinho, apliquei aqui desse lado. Agora eu vou repetir o processo com este lado aqui. Vou colocar clipe, colocar meio com meio. Prendi tudo do outro lado, agora é passar a costura. Ó, já prendi aqui dos dois lados. Agora é só fazer o acabamento, gente. E o acabamento eu vou fazer com o viés Boneon, tá? Que é esse viés aqui que eu já mostrei pra vocês em outras aulas. Então, vou pegar ele aqui, ó, encaixar e passar a costurinha em toda a volta, fazendo o acabamento. Passei aqui, ó, o viés. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Coloquei aqui, ó, o viés dos dois lados. Agora é aquela hora boa de desvirar, gente. Vamos desvirar a nossa bolsa Paris. Finalizamos aqui a nossa bolsa Paris. Olha só que linda que ela fica, gente. Apliquei aqui, ó, a alça transversal. Lembrando que aqui no canal tem aula onde eu ensino, né, a colocar aqui essas ferragens. E olha só como que ela fica linda. Olha a lateral. Que coisa mais linda, gente. Ficou uma bolsa super elegante, hein? E assim, é uma bolsa que também funciona como uma mala de mão, né? Ela tem um tamanho bem legal. Então fica maravilhosa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, não esquece de deixar um like, compartilhe esse vídeo com alguém. E se você quer adquirir aí a modelagem aqui dessa lateral para ficar desse jeitinho, ó, é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Com aquele precinho simbólico que eu sempre coloco em algumas aulas, né, que tem a modelagem, para vocês fazerem e ela ficar com essa lateral toda linda. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo.